Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com o Paulo Correia. E aí, galerinha? Let's go fazer historinhas de terror. Amei. Prazer estar aqui, amiga. Ai, muito legal. Yes. Inclusive, uma história interessante. A gente tá gravando na semana de lançamento de um filme de terror que eu assisti com a Mabê. Sim, exatamente. A gente vai ver Fale Comigo. Fale Comigo. Talk to Me. Pra mim, a ironia desse dia, inclusive, amiga, é justamente que o filme era sobre segurar uma mão embalsamada para ser possuído. E toda vez que a gatinha tomava um susto, ela segurava minha mão. Eu falei, mais imersivo que isso, impossível. Impossível. Agora faltou sua mão ser satânica. Eu tenho uma crítica. Faltou sua mão ser satânica. Não, eu acho que se a sua mão fosse satânica, eu teria desmaiado. Já, ali na hora você teria feito... Gente, eu pago de não tenho medo de nada. Mas, infelizmente, a famosa ficção... Exato. Eu sou completamente... E o filme é bom, vai. Ele dá uns sustinhos. É gostoso. É um filme que vale muito a pena. Eu gostei dele porque ele é um filme de terror. Terror mesmo. E eu acho que ele... Fazia tempo que eu não vi um filme de terror. Porque eu acho que os filmes de terror, ultimamente, eles estavam muito brandos. Sim. E sempre a mesma fórmula, assim. Então, eu gostei, assim... Que eu acho que ele fugiu um pouco. Eu acho que é uma história que ela é pequena. Ela não pretende ser grande. Porque, principalmente nessas coisas que acontece muito de maldição, é sempre assim, a pessoa vai voltar no passado e que não sei o que, tem que fazer uma pesquisa na Bíblia, os cacete a quatro. E nesse filme não tem isso. Eu achei que ele se permite, no tamanho dele, fazer uma história muito interessante e que principalmente eu acho que é o rolê do filme. Acho que ele deixa muito tenso, muito mais tenso. Ele não é sobre, tipo, do nada, apareceu na tua cara. Não é sobre isso. Você fica tenso o tempo inteiro com o que tá acontecendo e, tipo assim, quando ele é pra ser chocante e brutal, ele é, assim, eu acho que na medida certa, assim, que você fala, meu Deus, eu não esperava que fosse rolar isso agora. Sim, total. Eu tava com boas expectativas, mas eu realmente fui surpreendida, assim, gostei bastante. Amo. Então fica aí, gente, essa propaganda gratuita pro filme Fale Comigo, Talk to Me. Uma diquinha. Uma diquinha do dia. E, na verdade, é até legal, porque eu vou começar a trazer dicas aqui, que as pessoas começaram a pedir pra gente trazer umas dicas no final do episódio. Ainda não criei esse quadro, mas já estamos começando aqui, né? Aos poucos, perdendo a virgindade. E, bom, antes da gente começar qualquer coisa, vamos aí pro anúncio. Agora o Caso Bizarro é um podcast Wonder, que é o estúdio de podcasts da Amazon. E funciona assim, toda segunda, episódio normal no Amazon Music ou no seu serviço de podcast favorito. E toda quarta-feira você ouve um episódio temático exclusivo no Amazon Music. É só ir lá e seguir o podcast, que é de graça. Ou seja, gente, 2 episódios de Caso Bizarro por semana. Sendo que toda última segunda-feira do mês, o episódio é com o Chico Felitti e o Fih Bortolotto. E agora, bora de monstros de infância. E agora a gente vai para os monstros de infância. Como vocês sabem, é o nosso quadro aqui que a gente fala dos medos quando a gente era criança. E antes do Paulo contar o medo que o Paulinho tinha, né, o Little Paulo. Little Paul tinha quando era jovem, eu vou trazer aqui 2 monstros de infância. O primeiro é... Gente, o primeiro é perfeito. Porque tem a ver com a Bruna Marquezine. Meu Deus do céu. Aonde vamos parar? Aonde vamos parar? E assim, gente, tô chegando num ponto que os ouvintes estão me chamando de mãe. Tá ficando puxado. Poxa, galera, mãe? Galera, mãe não dá, hein? Apesar não pegou que tem essa uns vibe que ainda. pode ser que eu seja mãe, viu? Não, você nasceu nos anos 90, me respeita, Leandro. Não sou sua mãe, não. Dá esporro, tá certo. O que uma mãe faria. Exato. Entendeu? Ai. Bom, me chamo Leandro. Oi, mãe convidado. Hello. Me chamo Leandro e sou aqui de Alvorada, Rio Grande do Sul. Oi, Lei. Fui uma criança noveleira que nasceu nos anos 90. Meu monstro de infância era a personagem Salete, que é interpretada pela Bruna Marquezine. Da novela Mulheres Apaixonadas. Perdão. Tudo bem. Mas tudo por bem. quê? Por quê? O que tem na Salete? O que tem? O que acontece? Quando passou a novela na Globo, lembro que num determinado capítulo, a Salete teve uma premonição da morte da mãe dela. E essa cena me traumatizou. Recordo que após assistir essa cena, eu fiquei com muito medo de ter uma premonição da morte da minha mãe. Eita! E isso perdurou por anos, até eu conseguir entender que era só uma novela. Eu amo! Gente,
Ele com medo do futuro. Amigo, vai que fosse uma premonição boa. Vai que era uma premonição de dinheiro. Mas é da morte. Mas é da morte. Ele ficou preocupado por isso, entendeu? Feliz demais por te escutar 2 vezes na semana. Não preciso maratonar no podcast porque está sempre em dia. Mas sabe um rolê que existe muito na infância? Eu lembro muito que eu tinha esse medo aqui. Pronto, já falando de alguns medos de infância. Eu acho que é muito da criança ter medo da mãe morrer. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu era meio perturbado da cabeça, tá, galera? Beleza. Eu adorava ver documentário de destruição, de mundo acabando, apocalipse. Então, toda vez que minha mãe demorava 15 minutos pra chegar depois do trabalho, eu já ficava tipo, meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu. O furacão, o raio, a tsunami virou a barca. Eu sou de Niterói, Ponte Rio, Niterói é barca também, pra atravessar. Então eu falava, meu Deus, viraram a barca, minha mãe, caralho. Então eu tinha esse medinho. Você tinha esse medo. Eu lembro que uma vez eu tinha esse medo também e eu fiz minha mãe prometer que não ia morrer. Tipo, quando eu fosse criança. Tadinha, assim. E ela teve que fazer, Ela né? teve que prometer. Ela teve que prometer. E deu certo, ela tá viva. Tamo aí. Então, assim, prometeu. E tá cumprindo. Está cumprindo. Errada ela não tá. Bom, vamos pro próximo medo de infância. Na verdade, ela traz 2 que eu já amei. Vamos lá. Oi, Mabê, convidados, tudo bem? Meu nome é Ana Cláudia. Nasci no interior de Goiás, mas hoje eu moro no interior de São Paulo. Bom, sempre assisti muita TV, brinco que é a TV que me criou, né? A TV nos criou e nos traumatizou. Exato. Camadas. Amava assistir o SBT por causa das novelas mexicanas. Nossa, eu amava. Caramba, eu me cresci muito nas novelas mexicanas, gente. Era tudo. Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro, Luiz Clarita. Que isso? Eram maravilhosas. Sei tudo. Bom, também perdi... A Usurpadora, né? A Usurpadora é minha favorita. Maior, né? A maior. Lembro que à tarde o Walter Mercado aparecia no meio da programação. Eu nem lembro se era um programa que ele tinha ou se ele aparecia aleatoriamente. Ele aparecia aleatoriamente. Ela tinha medo do Walter. Só lembro daquele cara de cabelo loiro, estilo Chitãozinho Chororó, cheio de botox e roupas extravagantes e salto alto, falando ligue já. Gente, Dantas, coloca esse ligue já do Walter Mercado, por favor. Ele era fascinante. Por favor. Não espere. Ligue já. Vai traumatizar mais uma galera agora. Eu achava ele bizarro, mas só passei a ter pavor dele depois que eu tive um pesadelo onde ele me sequestrava e me obrigava a usar salto alto. Eu tava com uns 13 anos e odiava salto alto. E ele também queria casar comigo. Ai, que horror. Meu Deus. Eu passei a ter esse pesadelo. Né? Não, traumático. Imagina o Walter Mercado quer casar com você. Ele quer te colocar de salto e falar assim, você vai casar comigo sim. Cruz, tipo, credo. como já. Boneca, né? Tipo, quase isso. E lá eu passei a ter esse pesadelo recorrente por alguns anos. Meu Deus, traumatizada. Até que ele sumiu da TV. Eu só lembrei de tudo isso porque tava procurando documentários pra assistir e me deparei com um doc do Walter Mercado e o porquê ele sumiu. Gente, você já viu esse doc? Nunca. É muito interessante, tem na Netflix, vale muito a pena. Não vou nem contar, vale a pena assistir. Fiquei curioso? Vou dar uma procurada. E outro medo de infância que eu tive foi após o acidente horrível que levou embora uma Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas foi um capítulo de terror na minha vida porque tinha antigamente aqueles sites que tinham foto dos acidentes de artista, não sei quem. E eu lembro que eu era pequenininho e teve aquele rolê. Vamos ver os amigos juntos, todo mundo junto, vamos ver a foto do acidente dos Mamonas Assassinas. Foi aquela coisa que tu olha e fala assim, não precisava, né? Não precisava dessa imagem na minha cabeça de jovem criança. E era uma coisa que virou corrente, né? Eles mandavam por e-mail, por exemplo, não vi no site, mas mandavam por e-mail, era horrível. É porque era sempre assim, começava por e-mail e depois chegava nesse site. Esqueci o nome desse site. É assustador. Assustador.com, né? Tá, aí ela continua. Eu era muito fã deles, como qualquer criança da época, e imitava a banda com os meus primos e meus irmãos. Eu sempre era o Dinho, porque eu sabia todas as letras. Assistia todo o programa que eles iam e ouvia fita cassete todos os dias. Eu era muito fã. Eu amava também, amava. Lembro até hoje do acidente. A hora que começou a sair na TV, eu estava na churrascaria, era domingo, eu falei pros meus pais... isso é brincadeira deles, eles são muito da zoeira, certeza que vão desmentir. E nisso eu fiquei até o Fantástico. Eu sabia que era mentira, só que infelizmente não era. Então eu não conseguia dormir. Eu ficava pensando neles e tinha certeza que o fantasma deles ia vir me assombrar. Meu Deus! Meu Deus! Que reviravolta. Eu era uma fã. De fã para ser assombrada. De fã para ser assombrada. Pô, sei lá, eu acho que... Enfim, tem artista, sei lá, se a Whitney fosse me visitar em espírito, eu ia adorar. Eu ia falar assim, amada, canta, sing for me. Sonho, Just a little bit. Sonho. E aí falou assim, óbvio que iam, eu era uma fã devotada e eles eram zoeira pura.
Comecei a ter crise de choro e implorei pra dormir com os meus pais. Passei uma semana sem conseguir dormir sozinha. Quando meu pai não deixou eu dormir com eles, fui dormir no quarto dos meus irmãos. Chegava a noite, eu sabia que o espírito dos mamacinas iam aparecer pra mim. Que horror. Roda, vira. Gente, sim. Eu já imagino o espírito dançando no quarto da pessoa. Eu adoro casos Ai, que bizarros, palhaçada. principalmente os episódios com convidados engraçados, tipo a Deia e o Chico. Ai, maravilhoso. Beijos e muito sucesso pra vocês. Amo. Gente, que surto! Que surto. Gostei desse surto. Eu achei que ela ia ficar triste. Eu tá? também Ela achei que ela... ficou, mas o Não medo- achei que ela fosse virar um medo de dar de cara Exato. com o próprio artista ali na frente. Eu falei, meu Deus. Meu Deus, e aí? Deixa eu falar, Quais são contar. os seus monstros de infância? Monstros de infância, tava até antes da gente começar a gravação, eu comentei com a Bia justamente falando pra ela assim, que você quer monstro de infância de verdade, da época que eu assisti, que eu via espíritos, ou você quer monstro de infância que eu não, sabe, que eu tinha medo bobo, assim, tipo o cachorrinho do início de Goosebumps, na época que passava na televisão fechada, no Fox, não sei se você viu, assistia Goosebumps, que era uma série que tinha, Sim. era maravilhosa. Eu lembro quando começava a introdução de Goosebumps, tinha um cachorro de olho verde. Ele é um clássico. Sempre que aparecia essa cena, eu corria pra mudar de canal, porque eu falava, meu Deus do céu! Aí começava esse programa. Na época eu era assustado. Depois eu virei maluco, comecei a consumir esse tipo de coisa. E falei, legal, Por que não, legal. né? Comecei a ler Goosebumps e passei a gostar depois da série. Foi mais ou menos esse processo. Eu lembro que eu tinha pavor disso. E um passado interessante também, na época que eu fazia linha direta, tinha amigo que tinha medo de eu fazer linha direta por causa da abertura. Tem muita Como gente assim você fazer linha direta? Eu atuei em alguns casos de linha direta, em Como 2 assim? casos de linha direta. Como assim você conta como se fosse uma coisa normal? É porque eu falo disso quase toda hora. Eu não sabia! Eu sou um atorzinho mirim, pronto, vamos estabelecer dessa forma. E um dos primeiros papéis que eu fiz na televisão foi justamente num episódio de linha direta. Minha primeira Qual? fala na televisão foi Achei. Eu era a criança que achava o corpo da criança. Da mãe, inclusive. Aham. E aí tem esse caso perdido aí na vida, na internet. Meu sonho é achar esses episódios da linha direta. Ah, você nunca achou? Nunca. E a minha segunda participação na linha direta foram 2. Foi um segundo episódio, era um daqueles episódios especiais que era o episódio inteiro sobre um determinado caso específico. E era um caso sobre 3 irmãos, 4 irmãos, e sendo que o mais velho se juntava com a mãe pra matar o pai, pra conseguir herança, não sei o quê. Aí o irmão do meio, que era eu, via o assassinato, era ameaçado pela mãe. Então eu fui uma criança que estava presente no Linha Direta, mas nenhum amiguinho da escola podia ou queria assistir, porque tinha medo do trauma. Quando começava a vinheta de Linha Direta, a pessoa já ficava toda cagada. E como que era pra você criança? Tipo assim, porque eu imagino que você não podia saber da história toda. Não podia. Eu me lembro muito do caso desse segundo episódio que eu gravei, que eles tinham esse cuidado muito grande, principalmente com as crianças dentro dessas narrativas. Era uma preocupação que a Globo tinha, acredito que tem até hoje. Eu já até leio, assim, eu sei que, tipo, quando tem histórias que são perturbadoras, mesmo de ficção ou não, que a criança ela não tem acesso. Às vezes é muito louco que a criança participa de algo, mas ela não pode assistir. Ela não pode assistir, depois, exato, né? não pode saber. Então, nesse caso, por exemplo, da gravação em específico, eu lembro perfeitamente que quando eles foram gravar a cena do assassinato do pai, eles levaram eu e os outros 2 mais novos, porque, né, eram 4 irmãos, eu era o mais velho, tirando o que matou o pai. Então, eles pegavam a gente no carrinho, era na época de Kubanacan. Que eu lembro perfeitamente porque eles botaram a gente no carrinho de golfe pra dar uma volta pela cidade cenográfica de Kubanacan, enquanto eles gravavam. Dava um golpe em você. Exato. Ai, vamos passear no carrinho de golfe pra gente? Uau! Era tudo, né? Então a gente ia passear no carrinho de golfe e eles iam gravar a cena do assassinato do pai. E aí tinha uma outra parte, que era a parte que eu presenciava o assassinato. Então, tipo, na hora que eu ia presenciar o assassinato, na verdade, era um close fechado em mim. Eu estava olhando uma sala que estava vazia e o diretor conversava comigo. Falava, ó, agora você tá fazendo cara de assustado. Agora você viu uma coisa muito chocante. De fato, ele, inclusive, não falava o que era que estava acontecendo na cena. Entendi. Ele narrava pra eu ter reação com o que ele estava falando comigo. E aí, depois teve uma outra cena, que é a cena que a mãe ameaça esse filho, que ela joga álcool nele. Ela abria uma garrafa de álcool e derramava na cabeça do filho. Então, quando eles foram gravar a cena comigo, eles falavam, olha, o que tem aqui dentro é a água. Se você quiser, você pode ver. Não sei o que. Eles botaram na minha frente. Tipo, eles colocando água na garrafa e tudo mais.
pra eu entender que era aquilo. E aí, nessa cena, eles tiveram que explicar, porque ela ia ter que me ameaçar, entendeu? Ter que falar que ia botar fogo em mim. Só que eles falam, não, olha, ela não vai fazer isso com você. É só uma encenação, não sei o que, não sei o que lá. Se você sentir qualquer coisa, você avisa. Ação, começou a cena, pá, rolou, não sei o que. Assim que acabou, corta, já veio uma menina da produção com uma toalha, correndo. Tá tudo bem, tranquilo, se seca, não sei o que. Pra dar esse suporte e essa atenção. Então... Já fui uma criança do Linha Direta e fui bem tratado. Fica o disclaimer aqui. Parabéns, Rede Globo. Mas só antes da gente continuar o assunto, tem um fantasma de verdade na minha vida. Eu acho que um caso que eu tava comentando aqui, inclusive, com você, antes da gente começar a gravar, quando eu era muito mais novo, eu via coisas. Eu via fantasmas, eu via espíritos, eu via... eu sentia coisas em lugares que as pessoas comigo não estavam sentindo. E eu lembro perfeitamente de uma vez que eu morava... Você tinha medo? Tinha, pavor. Na época era algo esquisito pra mim. Hoje Você em contava dia... pra alguém, não? Não. Porque eu reparava que eu tava assustado com alguma coisa e tinha, tipo, o amiguinho que tava do meu lado tava tranquilo, né? Eu falei, uai, peraí. Então deixa eu ficar quieto. Deve ser coisa da minha cabeça. Então, foi um período da minha vida, inclusive, que eu comecei a frequentar muito mais psicólogo e psiquiatra, porque eu conversava com a minha mãe, porque chegou ao ponto, essa história que eu ia falar, inclusive, chegou ao ponto de eu estar no condomínio do prédio. Eu morava num prédio que tinha num condomínio que tinha 2 prédios, né? E tinha um vão entre os dois que você podia sair de um e ir pro outro, não sei o que, ali na área do Play. E teve uma época que eu interfonava pra minha mãe, pra ela ir me buscar no Play, porque eu não queria atravessar de um bloco pro outro, porque... tinha alguma coisa ali no meio do caminho. E aí eu não queria atravessar. E eu era muito novo. Eu tô falando aqui, na época eu tinha 12, 13 anos. Nossa. E aí, então, eu tinha pavor desse tipo de coisa. Mas foi um processo. Eu tinha pavor, mas depois eu tava, sei lá, assistindo a primeira versão de O Grito e o Chamado, na versão coreana, que é pior que a americana. E tendo sonhos e pesadelos. Mas, enfim, virei apaixonado por filme de terror. Mas... na minha infância tinha essas questões, assim, de que eu tava num lugar e eu sentia uma presença, uma mão encostando em mim no ombro e eu gelava. Não era um mesmo rosto? Não era. Algumas situações eu não virava pra saber o que era, sabe? Por exemplo, essa, sabe? Tipo, eu sentia que tinha uma presença aqui do meu lado, ela encostava em mim, tipo, tinha um contato físico ali, mas eu não olhava, não virava. Então, pra mim, às vezes, ficava só nisso. Mas era uma situação que... porra, com 12 anos eu falava assim... meu Deus do céu. E quando que parou? Então, teve um processo pesado na vida que aí perde a linha sobrenatural da história, que foi quando eu comecei a frequentar um psiquiatra. Eu fui diagnosticado por ele, erroneamente, com déficit da desatenção e hiperatividade. Ele me diagnosticou com essas 2 coisas e comecei a tomar medicamento. Por consequência, medicamento é uma das coisas que quando as pessoas normalmente tomam, às vezes para de você ver essas coisas. E foi erroneamente falando porque um dos efeitos colaterais, caso a pessoa não precisasse de tais medicamentos, era justamente desenvolver depressão. Então, quando eu estava ali na casa dos 12, 13 anos, eu tomava essa medicação, comecei a desenvolver depressão. E reparou isso, foi a minha pediatra, na época, que cuidava de mim há anos. Ela foi sagaz demais, porque eu entrei no consultório, ela reparou que eu tava querendo ficar muito deitado na maca, onde ela sempre atendia a gente, do que sentado. E sempre que eu chegava no consultório dela, isso ela me contou muitos anos depois, sempre que eu chegava no consultório dela, eu era o primeiro a sair correndo pra caixa de baú. Ela tinha um baú cheio de brinquedo. E sacava um bando de brinquedo pra ficar conversando com ela enquanto brincava. Então ela começou a reparar essa mudança comportamental e foi conversar com a minha mãe. Falou assim, o que tá acontecendo com ele? Aí ela falou, tá tomando medicamento XYZ. Ela falou, para com isso agora, porque esses medicamentos não são pro seu filho, ele tá diagnosticando de maneira errônea. Esse caso tá querendo medicar de cara pra resolver o problema, do que de fato enfrentar o que era na situação, que na verdade não era nada, não era hiperativo, não tinha TDAH, não tinha nada dessas coisas. Nossa, isso é muito perigoso, né, na verdade, esse tipo de medicamento, assim, até pra... porque às vezes você passa anos tomando uma parada que não vai te fazer que não vai fazer efeito, nada, que não era pra você. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo... As pessoas, óbvio, os profissionais... ali na situação foi muito um rolê de, tipo, 2 médicos olharam pra mesma situação, uma falou assim, peraí, não é isso que tá acontecendo. E o outro já se jogou na medicação, sabe? Não procurou nenhum histórico. Principalmente, eu acho que é isso que talvez aconteça aqui. Mas que talvez foi procurar um histórico de terapia. O que tinha acontecido anteriormente na vida da criança. Não teve isso. Foi tipo a situação X, remédio X. Foi nesse pique. Saquei.
Bom, pelo menos parou, hein? Aquelas, Hoje em né? dia, Todo hoje em mundo dia eu não fez vejo amor. mais nada. Hoje em dia só vejo coisa de terror no filme de terror, sabe? As historinhas de terror. Amo. Amo Ai, terror. Sou gente, tudo. apaixonado. Tudo. Então é isso, gente. Esses foram os monstros de infância do Paulo que foram monstros de verdade. Pesou, né? pesou, Então, né? pesou o clima. E agora a gente vai pros causos. Let's go! E eu vou começar aqui com o primeiro, que é a mão do mensageiro. Já, né? Você falou que Eita. se sentiu uma mão. Uma então mão? vamos ter Aleluia. uma mão aqui. Será que era a mão que eu via? Vamos ficar aí a dúvida. A Wandinha. E aí, Mabel e Paulo, sou a Naomi, tenho 28 anos e sou viciada em casos bizarros. Hello! Sempre coloco pra tocar quando tô no banho ou arrumando a casa. Porra, no banho? No banho? Medo. Não, eu não vou julgar não, né? Acabei de conversar pra você que eu assistia... Eu É verdade, assistia conta. contos de terror narrativo, gente. Desses imersivos, sabe? Que bota o climinha, musiquinha de terror, a vozinha pesa, não sei o quê. Eu escutava isso pra dormir, num podcast aí muitos anos atrás. Época de faculdade, pegar o ônibus, sei lá, 2 horas pra chegar na faculdade. Botava lá meu fonezinho pra ouvir minha historinha de terror no ônibus. 20 minutinhos, chegava no final, já tava assim, ó. As voltas que a vida dá, As né? voltas A que a pessoa vida dá. toda cagada quando eu era criança e de repente tá escutando filme, coisa de terror pra dormir. Ai, mas enfim. sabe o que é pior? Você falou, eu lembrei muito, assim, eu já ouvi muita coisinha, assim, tipo, de podcast de terror pra dormir. Tipo, pra mim é muito sussa. É muito tranquilo, você vai ouvindo a chance e fala, ai, que legal. Ui, Tem gente que fala que ouve o modus operandi pra dormir. Eu, puxado. Mas, enfim, né? Vamos voltar pra Naomi. Ó, aconteceu uma parada louca algumas semanas atrás. Eu moro com a minha mãe, mas cada uma tem a sua casa independente do mesmo terreno. Então eu durmo sozinha. Meu pai é paciente oncológico e tem um monte de outros problemas de saúde. Mas tá bem, ele mora sozinho, trabalha e é super funcional. Se você ouvir, nem imagina. Costumamos brincar que ele não tem apenas um anjo da guarda, mas uma legião. Eu e as minhas irmãs temos um grupo com ele, onde sempre pedimos que eles nos mandem updates, né, durante o dia para saber se tá tudo bem. Nesse dia eu tava dormindo tranquilamente, quase amanhecendo, aí sonhei que meu pai estava internado. Estávamos eu, minhas irmãs e ele no hospital. Todo mundo tranquilo, batendo papo, até que ouvimos umas batidas na porta de vidro. Quando eu olhei, tinha um menininho com uns 2 ou 3 anos, batendo com a mãozinha aberta no vidro, chamando nossa atenção. Sempre uma criança. Sempre uma criança. Quando fui abrir a porta, ele simplesmente sumiu. No mesmo instante, acordei assustado e no exato momento senti algo cutucando o meu pé. Era exatamente igual a mãozinha que batia na porta, mas agora cutucando o meu pé. Eita, nós. Viu? Fiquei Foi com o pé descoberto, gente? Tem que cobrir o pé. tem O que cobrir o cobertor é o protetor de espírito, todo mundo sabe. Gente, eu amo essa história, essa tour. Fiquei paralisada, sem coragem de abrir os olhos. Estava com aquelas máscaras para claridade. Só pensava, Deus, por favor, não quero ver nem ouvir nada. Já entendi o recado, não preciso de mais nenhum aviso. E Manda assim- um zap na próxima. Mandou um zap. E assim que eu pensei isso, os cutucões pararam. Tomei coragem, abri os olhos e não tinha ninguém lá. Até aí, tudo bem. Não, beleza, né? Não, eu Até aí, confesso, nessa tranquilaço. situação, eu não ia abrir o olho. Eu ia virar pro outro lado da cama e falar assim, vou continuar Gente, dormindo. eu não entendo vocês. Dormindo. Eu vou abrir pra caralho o olho. Não. Nossa, eu ia, tipo De assim... noite, assim. Eu quero ver que porra é essa. Vou ver um negócio ali que eu não vou querer dormir nunca mais. Falei, ei, que isso? Peguei o celular rapidinho, vi que eram 6:30 da manhã e mandei uma mensagem no grupo perguntando se meu pai estava bem. Disse que eu tinha tido um sonho estranho, mas não entrei em detalhes. Logo em seguida, ele me responde dizendo que estava internado desde a noite anterior com pneumonia. Eita. Na hora eu pulei da cama, querendo saber se ele estava bem, qual hospital e tal. Eu já estava acostumada com isso, porque já teve várias internações. Ele avisou que precisava do carregador, porque a bateria estava quase no fim. Passaram uns 10 minutos e eu e minhas irmãs tentamos ligar para ele, mas não conseguimos mais. Ou seja, se eu não tivesse mandado a mensagem naquela hora, talvez não saberíamos onde ele estava e não conseguiríamos falar com ele. Ah, é verdade. Me organizei para pegar algumas coisas que ele precisava em casa e fui para o hospital falar com os médicos e dar apoio. Quando eu cheguei lá, meu pai estava emocionado. Ele tinha avisado os colegas de trabalho que ia para o pronto-socorro, mas pediu para ninguém contar para as filhas para não nos preocuparmos. Pois é, ele não contou, mas alguém achou que eu deveria saber e veio me cutucar. Já deixei claro que eu prefiro que ele me ligue, ao invés de mandar um mensageiro.
Enfim, ele tá bem, já teve alta e voltou ao trabalho. E eu ainda tô sem saber quem era aquele garotinho fofo que veio me acordar. Tava na legião do pai, Tava ali na turminha do pai dela. Exato. Teve uma outra vez que eu acordei de madrugada sentindo uma pressão, como se alguém estivesse sentado na beira da minha cama. Mas quando eu abri os olhos, não tinha ninguém. A casa onde eu moro, esqueci de mencionar, era da minha avó, que faleceu no final de 2021. Nunca tive medo de dormir sozinha lá, nem nada assim. Mas tenho certeza de que ela tá sempre por perto e isso me reconforta. Mas não precisa falar comigo, tá tudo tranquilo. Eu sei que a senhora tá aí, mas fica tranquila. Fica aí, eu aqui, você aí. Um beijo, adoro ouvir todos os episódios. Eu achei bonitinho. E eu acho esse rolê de sonho. Eu acho esse rolê de sonho muito, muito interessante. Porque já aconteceu uma história assim na minha família também. Quando meu avô faleceu, a minha tia, ela teve um sonho com ele que ela contou pra todo mundo. Na semana seguinte que ele faleceu dormindo. E ele tinha um costume de fazer sempre a mesma coisa. A minha tia morava perto dele. Minha família inteira, por parte de mãe, é do interior de São Gonçalo, uma cidade vizinha de Niterói. E tinha até ditados na cidade dele, onde morre 1, morre 7. E, por coincidência, meu avô era tipo o sexto de uma carreira de amigos que tava realmente falecendo nessa sequência. Enfim. E aí, na semana seguinte que ele faleceu, a minha tia teve um sonho específico com ele. Ele sempre chegava na casa dela, abria o portãozinho, sentava na varanda, e aí minha tia levava café pra ele e levava pão. E aí, nesse sonho específico, foi exatamente essa cena que se recriou durante o sonho. Só que minha tia falou que enquanto ela tava... Que assim que ele chegou, ela viu ele chegando. E na hora que ela foi oferecer um café e um pão pra ele, ele virou e falou assim, não, eu não preciso mais disso. Só falou assim, não preciso mais disso. Ela falou, então tá bom, então vou guardar, vou deixar ali na cozinha e já volto. Ela foi na cozinha deixar o pão e o café. Quando ela voltou pra varanda, ele já não estava mais na varanda no sonho. Então ela levou isso pra ela como uma mensagem de que, tipo assim, ele partiu, ele veio visitar, né, depois de ter partido pra dizer que tava tudo bem, que ele seguiu. Então foi uma situação, inclusive, que minha mãe ficou muito emocionada quando ela contou a história, porque era rotina, sempre era a mesma coisa que acontecia, e de repente dessa vez foi muito específico ela sonhar com isso e dessa forma, sabe? Então, minha família tem essas coisas assim de... Já aconteceu um acidente com a minha mãe, que a minha prima do nada me ligou, falando assim, minha tia tá bem? E eu falava... Tá, por quê? E depois eu fui descobrir que, na verdade, minha mãe tinha passado por uma situação e, enfim, minha prima do nada sentiu e resolveu perguntar o que estava acontecendo. Sua família deve ser sensitiva, então, né? Deve ser, porque... Até pelo fato de você ter contado. Exato, da onde que veio o meu, então acho que a família... Você nunca quis ir atrás de tentar entender mediunidade, alguma coisa do tipo? Não, para ser sincero, não. Nunca tive... Eu acho interessante o universo, toda essa temática, é algo que me encanta, para além de produções audiovisuais de terror e tudo mais. Já tive minhas pesquisas místicas e holísticas da vida, já resolvi aprender sobre tarô, sobre estrelas, sobre energias e tudo mais, mas nunca quis ir pro lado espiritual, de fato trabalhar com isso. É o que eu penso dessa forma, talvez seja um pouco disso, de se eu fosse resolver começar a entender ou estudar mais sobre isso, acho que seria um viés mais para começar a trabalhar e talvez ajudar, retribuir, não sei... Não só apenas chegar ali pra entender que, olha, a gente tô vendo, eu vejo, olha, tem um aqui, caraca. O que eu vou fazer com isso, sabe? Acho que é meio inválido, talvez, não sei explicar. Enfim, é o meu feeling, minha visão desse rolê. Sim. Vamos pro próximo? Bora. Vamos pro próximo. Segundo caso aqui, a Dama de Azul. Olá, Mabê e Paulo, olá. Eu me chamo Crisman, lê-se Crisman, adorei que ele explicou como se lê o nome dele. Hello, Crisman. Sou do interior do Mato Grosso e meu caso bizarro aconteceu durante a época da faculdade em 2013. Antes de contar o caso, preciso contextualizar o cenário em que este aconteceu. Let's go. Na época, eu morava em um apartamento em frente ao campus da faculdade. No quarto do apartamento, eu tinha uma cama box de casal, um ar-condicionado antigo daqueles barulhentos, pois morava do lado de uma boate sertaneja. Eita, amigo, tava morando bem, hein? E um velho guarda-roupa embutido. Beleza, pois temos o cenário, temos o quarto. Pois bem, estava eu, bem pleno, dormindo em minha humilde residência e estava sonhando com um cenário bem específico. No sonho, eu estava na cidade dos meus pais, sentado... Ó, sonho de novo, a gente acabou de falar de sonho, estamos aqui mais uma vez, hein? No sonho, eu estava na cidade dos meus pais, sentado no sofá, ao lado do meu pai, não conseguia vê-lo, mas sabia que ele estava lá. E estava de frente para minha mãe.
que estava sentada no encosto do outro sofá. Estava conversando normalmente com meus pais, quando, repentinamente, minha mãe mudou de sorridente para pálida em pânico e disse: tira ele daqui, ela está aqui. Tira ela daqui, ela está aqui. Ih, meu Deus, hein? Fiquei confuso e respondi: ela quem, mãe? Não tem ninguém aqui. Peraí que tem que ter uma entonação agora, acting. E eu fiquei confuso e respondi: ela quem, mãe? Eu não tem ninguém aqui. Quando falei isso, não sei se saiu de dentro dela ou de trás da minha mãe, mas uma mulher vestida de azul e cabelo preto veio em minha direção e tocou no meu ombro. No mesmo instante, começou a escurecer a minha visão no sonho, não conseguia mais respirar e nem falar. E foi nesse exato momento em que eu acordei. Nossa senhora, meu Deus do céu, hein? La Chorona foi atrás de você. Estava encharcado de suor, frio e ainda não conseguia falar e nem respirar. E pra minha surpresa, agora vem o pulo do gato, galera. O fantasma da mulher azul também estava lá, me tocando no ombro. Gente, segunda vez, hein? Sonha, acorda, a pessoa tá lá. Eita, galera. Cuidado com o que vocês estão sonhando, hein? Por reflexo e por instinto, mesmo morando sozinho, consegui gritar: mãe! Pedindo proteção materna, a única proteção em que acredito. Let's go. E a figura da mulher azul largou meu ombro e se desfez na minha frente. Nesse instante, voltei a respirar e conseguir falar. Fiquei o resto da madrugada acordado, óbvio, e pensando no porquê daquela mulher ter feito isso comigo. Não tinha motivos para ela ter me encostado e me deixado em modo paralisia do sono. Acho péssimo. Inclusive, toda vez que eu tô com paralisia do sono, eu fico de olho fechado. Não abro o olho, não precisa. Seu cérebro vai fazer coisas com você que você não quer saber. Você já teve, então? Já. Eu tava dormindo, aí eu ficava acordado e falei: acordei. Ué. E o olho fechado, exatamente assim. Já entendi o recado. Tô aqui. Vamos contar até 10, vou esperar um pouquinho. Aí ia tentando, até a hora que meu corpo se mexer. Mas abrir o olho? Nunca abri. Enfim, desde aquele dia tive a impressão de ter visto o vulto da mulher de azul mais umas 2 vezes. Mas nunca se manifestou como daquela vez. Ou seja, a proteção da mãe funcionou. E nunca me fez nenhum tipo de mal. É isso. Esse foi o meu caso bizarro. Adoro vocês. Desejo todo o sucesso do mundo. Beijos. Arrasou. Crisman. Puta merda, hein? Querido, imagina você acordar assim, do nada no seu quarto, tem uma pessoa ali te olhando, segurando assim, você... Puxado. Ainda mais dormindo, gente. E eu já senti um pouco também, porque eu sou a pessoa do azul, né? E meu cabelo tá preto agora. Então, pode ser que fosse eu, Crisman. Pode ser que fosse eu falando assim. E aí, já mandou o caso bizarro? Era a Mabê te cobrando, falando assim: ei, manda o seu caso. Lá na cabeça do Crisman. Ai, mas é isso. É isso. A gente tá falando disso de dormir. Eu penso muito quando... Enfim, produção de terror tem muito disso também. Eu acho que um filme de terror, ele funciona muito quando ele tá num lugar onde você acha que você tá seguro e você tá com muito medo. Sim. Eu acho que quando o filme de terror vai por essa abordagem, ele funciona muito bem. E a cama, eu acho que é um lugar muito disso. Muito. Né? À toa que essa brincadeira do cobertor que eu falei, que pra pessoa se tapar pra fugir dos espíritos. Então eu lembro perfeitamente de um filme que eu assisti, se eu não me engano, foi O Chamado... Da versão coreana, alguma coisa assim, que tem a clássica cena de que a pessoa levantava a coberta e na hora que ela levantava a coberta, assim, olhando pra baixo, assim, olhando pro corpo, assim, tinha uma pessoinha, uma cabeça, assim, olhando a pessoa de volta. Então é uma coisa bem creepy quando mexe com um lugar que a gente acha que tá seguro. Acho bizarro. Tá seguro, meu Deus, sim. Não, desesperador. E tem essa coisa do se cobrir. Eu durmo, eu pareço um casulo, né? Me cubro inteira. E eu uso meia, porque eu tenho essa tour também. Tipo, se o seu pé estiver pra fora, mas estiver de meia, ele tá coberto. Tá protegido, né? Agora, se estiver descalço, filho. Ih, filho, ali a mãozinha vai fazer assim, ó. Mãozinha vai e pega mesmo. E agora, bora pro próximo. O corpo seco e o vizinho caótico. Eita. Oi, Mabel e Paulo. Hello. Eu sou a Elô. Oi, Elô. E moro em Ponta Grossa, interior do Paraná. Bom, antes de contar a minha história, eu quero fazer um breve parênteses e contar sobre o meu monstro de infância, que era ninguém mais, ninguém menos que o corpo seco. Yes. Eu nasci numa cidade bem pequenininha chamada Palmeira e cresci numa fazenda bem longe da cidade,
Onde eu morava tinha a lenda de que tinha um corpo seco. A gente até já falou sobre o corpo seco aqui no podcast, gente. Mas eu vou ler aqui a explicação dela. Que é um homem que em vida foi uma pessoa muito ruim e que destruía a natureza. Então, quando ele morreu, ele virou essa entidade do mal que mora no mato, né? E, tipo, ele parecia uma árvore seca. Por quê? Pra se disfarçar, né? Exato. Pra ser toda... como que fala? Pra se camuflar, né? Pra se camuflar toda na natureza. Uhum. E pegar os desavisados, né? Os trouxão. E ela conta aqui, ó. Morria de medo de ver ele à noite. Por isso, eu sempre que andava de carro à noite na estrada, eu ia deitada no banco de trás com o olho fechado. Nossa! Porque eu tinha medo de ver o corpo seco. Olha, eu acho que na época que eu pegava a estrada, eu já ficava olhando mesmo pra procurar. Falava assim, cadê? Cadê o corpo seco? Cadê? Não, e ela ainda mete um aqui, lobisomem, pé grande. confesso que ainda tenho um pouco de medo. Ou Ixi, seja, até hoje. Ainda até hoje. Inclusive, na minha cidade, há muitas lendas e a gente estudava todas na escola. Acho incrível isso. De verdade. Acho Não é muito foda. deboche. Acho muito foda quando a escola ensina sobre as lendas locais, sim, sabe? As isso é histórias locais. animal. Acho muito maneiro. Abaixo anexa a imagem de um livro de lendas de Palmeira, onde tem a imagem do corpo seco. Arrasou. Gente, olha Cadê? que tudo. Primeiro que eu achei maravilhoso. É linda a imagem. Muito bem feita. Achei muito Corpo legal. seco ali. E se você quiser saber mais sobre a imagem, é só ir lá no Instagram, caso_bizarro. Let's go. Que ele vai estar lá no feed, no carrossel, feed com a carinha do Paulo. E aí, nesse carrossel, teremos as imagens, né, de coisas citadas aqui no episódio, como sempre. E ó, lembra de... Gente, eu achei muito legal esse livro, juro. Eu queria muito... Achei bonito também. Vou ver se eu procuro. Não sei se é fácil de comprar. Conta pra nós. Né? Mas tá assim, tem... tem uma bicha de branco também. Deve ser a mulher de branco. Deve ser a mulher de branco. Palmeiras. Uhum. Sempre tem uma aí, né? Sempre tem. Mas ó, ela falou, enfim, vamos à história. Esse fato aconteceu há mais ou menos 3 anos atrás, quando eu tava no meu 2º ano de faculdade. Eu e uma amiga nos mudamos, né? Nós morávamos Eita, em mais um Palmeiras. caso de faculdade, né? Agora parei fui até consultar aqui, ó. Realmente, a dama de azul também foi na faculdade, hein? Começou aquela. Quando começa a perturbação na vida do Gente, jovem, não- vem espírito pra perturbar mais ainda. Vem espírito, por quê? A gente não faz faculdade, não. Vai ter espírito. Exato, faz nada. Ela conta aqui que eu e uma amiga que morava em Palmeiras, aí elas se mudaram pra Ponta Grossa pra fazer a faculdade. Logo que mudamos, percebemos que havia algo estranho com o nosso vizinho do lado. Sempre quando dava 11 da noite, ele começava um fuzuê. O prédio era muito antigo, então dava pra ouvir tudo. A janela fazia um barulhão quando abria. A gente ouvia a noite toda. Ele arrastava móveis, abria a janela, batia algo de forma constante. Tipo uma colher batendo em mármore. Achei bem específico. Bem específico. E ouvíamos ele sair e voltar várias vezes. Um tempo depois, um dos vizinhos me resgatou, pois eu tinha entrado no banheiro e o trinco caiu e eu fiquei presa lá dentro. E esse vizinho teve que arrombar a porta da frente para chegar até o banheiro, colocar a fechadura para eu sair. Meu Deus. E eu brinquei e falei para ele, eu sempre deixo a porta da frente destrancada, e justo hoje eu deixei trancada. No que ele me olhou sério e falou, nunca deixe essa porta destrancada. Eita. Ele me contou então que o vizinho era um lobisomem. Era o corpo Eu não seria seco, killer. né, do nada. E ele me contou então que o vizinho barulhento era usuário de drogas. Ele era um cara bem rico, que já teve internado várias vezes. E ia até lá pra usar drogas escondido da mãe dele. Depois, gente, eu sempre fico pensando, será que isso é verdade? Eu sou um cara, tipo, bagunceiro. Não sei, eu Que a fico galera pensando cria se umas pá era um histórias. branco daí que tinha dinheiro pra poder comprar mais droga e fazer a merda em casa. Às vezes é isso mesmo. Às vezes é isso, né? Quebrar tudo lá, porque tá escondido da mãe. Uhum. Depois disso, mais coisas começaram a acontecer. E o meu pavor foi aumentando. Muitas vezes, quando eu e minha amiga saímos de casa pra ir pra universidade, ele abria uma frestinha da porta e ficava nos olhando no corredor. Eita. Era apavorante. Uma vez ele estava trocando a fechadura da porta da frente dele e nós estávamos saindo. Ele nos cumprimentou e perguntou qual horário a gente ia e voltava da universidade. Gente, pelo amor de Deus. Eu, como não sou boba nem nada, falei que não tinha horário certo, porque as nossas disciplinas eram bem flexibilizadas. Sagaz. Uma clara mentira. Depois que ele percebeu nossa presença, ele parecia meio obcecado. Além de olhar sempre pela fresta da porta, ele ficava parado olhando a gente sair do prédio sempre que a gente se encontrava, amiga. Eu sempre falo, Casos gente, de tem que polícia fugir agora, pra Paris. né? Tem que fugir Esse é o pra momento Paris. que foge pra Paris. Rouba a mensalidade da escola, fala, não, mãe, vou pagar a universidade, pode deixar. Se a universidade for paga. Foge pra Compra uma Paris. passagem pra Paris. Só.
e vai embora, entendeu? Não tem. Não tenho dinheiro pra Paris. Dá um jeito. Não é? Dá um jeito. Em vez de mandar usar pra polícia, vai pra Paris. Realmente, é mais fácil. Não tem... Gente, não é sobre fugir de casa e ir pra outro... só Paris. Tem que ser específico, né? Porque você distrai a cabeça. Eu sempre... eu levo muito a sério os ensinamentos da Leona Vingativa. E a primeira vez que eu assisti a Leona Vingativa, ela tem um dado momento, quando ela começa a descobrir os roubos, os furtos dela, que ela põe um óculos escuro. O óculos escuro é o disfarce. E ela grita o motorista dela, pro motorista dela levar ela pra Paris de táxi. E eu amo muito essa cena. Emblemática da internet. Você já viu sim. As coisas? E aí, tipo, e ela sai pela janela. Tipo, ela podia sair pela porta, mas ela, tipo, sai pela janela do quarto dela. Teve que ter encenação. Pra ela poder fugir. Então, acho que a fuga funciona de alguma forma. Muito, assim. Então, pra mim, eu nunca fui pra Paris. Nunca. Mas também nunca tive nenhuma assombração na minha vida. Se eu tivesse... Você vai pra Paris. Eu iria pra Paris na hora. Eu colocaria meu óculos tranquila, escuros, né? ligaria pro James, motorista de táxi, pra ele me levar pra Paris. James, toca pra Paris. E pularia... Não, eu não poderia pular a janela. A janela da varanda, porque eu ia cair. Sim, eu provavelmente morreria. Então... É 10º andar. Eita, então melhor não, né? Não. Que ela pulava, mas ela caía no corredor da casa, né? Que era uma casa que ela morava. Talvez não seja melhor pular essa parte. Pula, aí. Né? Vou vai pela porta. Vai pela porta. Não tem problema, não. Mas é isso, gente. Um dia eu vou pra Paris, mas vai ser nessas circunstâncias. Tá bom. Mas voltando aqui pra gata que não foi pra Paris, vamos ver. O que espera? O que o mundo espera pra ela? Bom, aconteceu essas coisas aterrorizantes e tal. Uma vez minha amiga tava no meu quarto e a gente tava rindo. E ela jogou a cabeça pra trás pra rir. Uma coisa bem Paula Bracho, né? E acabou batendo a cabeça na parede, o que fez um baita barulho. Alguns segundos depois, ele bateu 2 vezes do outro lado, como um tipo de resposta. Meu corpo gelou. Gente, juro, Querendo Paris. Não ter comunicação. Paris. A última vez que o vimos, ele estava transtornado, pois, segundo ele tinha perdido a chave para entrar no prédio. Ele pediu para minha amiga abrir a porta para ele. Era mais ou menos 11 horas da noite, a gente ficou com medo, mas ficamos com mais medo ainda de contrariar. Minha amiga e um amigo desceram e minha amiga colocou uma faquinha embaixo da blusa, só para caso ele atacasse a gente. Gente, meu Deus, mas graças a Deus... Tá chegando nesse ponto, a pessoa não pensou numa polícia. Meu Deus do céu. Nessas horas era melhor que fosse um espírito mesmo. Nessas horas era melhor que fosse, sei lá, o corpo seco. Dá um medo, mas espírito, alguma coisa. Graças a Deus nada aconteceu. Pelo que fiquei sabendo, a mãe dele internou ele novamente, nunca mais o vi e hoje não moro mais no mesmo prédio. Espero que esteja bem, pelo menos ele nunca fez nada, além de ter um comportamento caótico. Beijos, adoro o podcast. Cara, pavor. E é foda também, porque se ele era usuário também é viciado, né? É foda porque é uma pessoa que precisa de ajuda. Exato. Eu não sei o quanto, sei lá, ele era só uma pessoa barulhenta, ou se ele era realmente problemático. Enfim, não dá pra saber, mas eu tenho muita pena, assim. Mas em condomínio sempre tem umas histórias meio doidas, né? Eu lembro de uma história do meu condomínio que não tem nada a ver com droga, mas tem a ver com terror. Let's go. Eu não sei se as pessoas... Se você já morou em condomínio, mas eu acho que sempre tem um apartamento que é mal assombrado, por algum motivo. Sempre tem... Ou o apartamento é mal assombrado, por estar vazio, ou o corredor, ou determinado andar, ou o vizinho é mal assombrado. Alguma coisa tem em condomínio, sempre tem. E o do meu era um apartamento que ele ficava... Era no segundo bloco 2. E era um apartamento que ficava no piso mais próximo do play, né? Ali era o terceiro, né? O primeiro era a portaria, o segundo o play, e o terceiro era quando começava o prédio de verdade. E a gente conseguia, quando andava ali pela área de recreação e tudo mais, a gente conseguia olhar o apartamento, e era um apartamento abandonado, o 306. E ele sempre estava abandonado, e tinha umas situações que eram meio bizarras que rolavam no apartamento. Por exemplo, eu lembro perfeitamente da janela da cozinha, porque a gente sempre passava pelo mesmo lugar. Inclusive, eu lembro, quando o play começava a ficar muito... À noite, as pessoas não gostavam de ficar naquela área do prédio do play, porque ficava próximo do apartamento, tinha medo e tudo mais. As pessoas não passavam por ali, as crianças e tudo mais. E aí, teve uma vez que tinha uma boneca daquelas de pano de criança, que o corpo é de pano e o braço é de plástico, assim, toda bagunçada, e ela ficava sempre na janela.
Não sei como se deu a partida da pessoa daquele apartamento, mas durante meu período lá, ele realmente ficou muito tempo abandonado, sem ninguém morar lá. E essa boneca sempre estava nessa janela. E aí teve uma vez que a boneca simplesmente sumiu, né? Óbvio, ali, coisa de criança pra gente era, meu Deus, tem gente no apartamento, a boneca é possuída, em vez de pensar que podia ser só um vento que fez ela cair da janela, que Sim. era uma janela que era aberta. E tinha toda essa mística do apartamento. A gente queria subir pra olhar por dentro do olho mágico, pra olhar dentro do apartamento, pra tentar descobrir o que aconteceu, Apavorava. principalmente. Porque, em vez de perguntar pros pais ou pro síndico do prédio, a gente não fazia isso, né? Lógico. Criança maluca foi resolver fazer o pior. Então a gente olhava por dentro do olho mágico pra descobrir, e via que tinha uma chave de carro, e tinha de fato uma chave de carro dentro do apartamento, tinha calendário rasgado, e era uma clássica cena, era calendário rasgado pela metade, assim, com uma data circular. Então tinha umas coisas no apartamento, Uns assim, elementos de filme de terror. uns elementos que você ficava assim na situação e falava assim, gente, o que aconteceu? Aqui? Porque ele era todo bagunçado e realmente todos aos trapos o apartamento, mas tinha esses objetos que ficaram Sim. por algum motivo e não sabemos por quê. Enfim, eu acho que todo condomínio tem sua narrativa, sua história de seu apartamento abandonado e é maravilhoso. Lá perto de casa tinha vários. E é bom vários. a gente investigar também, né? Eu tinha muito essa coisa de ficar, quando eu era criança, de ficar investigando mesmo. Se a gente quer resolver por nós, assim. Uma coisa meio Stranger Things, sabe? As Sim, criancinhas. nossa, tipo 100%. assim, sempre. Nossa, Eu você era falou muito isso essa agora, criança. me lembrou várias histórias que, enfim, eu morava no Fonseca. Quem é ouvinte aí, é de Niterói, vai saber onde é que é. Eu morava no Fonseca, é um bairro muito residencial, tem muitos condomínios por lá, e um dos condomínios famosinhos, que tem perto da João Brasil, inclusive, galera aí que conhece a região, existia dentro do condomínio, era um condomínio de 4 prédios, dentro dele, no meio dele, tinha a escola João Brasil, que foi uma escola fundada... Dentro do condomínio? Porque o condomínio foi construído em volta dela, dessa escola. Mas que pra era... você chegar na escola, você tinha que entrar no condomínio? Não, então, tá. na época que ela era funcional, o condomínio ainda não existia. Porém, deixou de ser funcional a escola, foi se construir um condomínio e ela ficava no meio com o patrimônio histórico da cidade, porque era uma escola aí que vai dos tempos aí de reis e rainhas Cheio brasileiros. de espíritos. Então, e aí tinha várias histórias de pessoas de que falava que via gente passando por dentro, que amiguinhos que resolviam invadir a casa, porque tinha essa questão. Sim. Era tipo, tá no meio do condomínio. Todas as crianças tinham acesso, pelo amor de Deus. É óbvio que elas vão começar a entrar ali pra fazer merda. Então tinha várias histórias que aumentavam e falavam assim, ai, fulaninho de tal uma vez foi no porão e viu ratos pregados na parede, sabe? Era nesse nível, assim, do rolê. E aí, depois de muitos anos, teve um incêndio na casa, quase que ela foi destruída, e tiveram que fazer uma reconstrução de parte dela pra ela se manter inteira dessa escola, porque ela era, como eu disse, patrimônio da cidade, então não podia mexer, e aí se tornou até mais rigoroso essa questão de não entrar dentro da casa, porque foi um incêndio enorme que teve por curto-circuito mesmo, tipo, se eu não me engano, foi o problema elétrico ou alguém do vizinho do prédio, como os prédios eram próximos, jogou o quê? Um cigarrinho lá de cima, uma bituquinha, caiu lá dentro da casa, a casa velha, madeira, coisas velhas. Não, é perigoso pra caramba. Pegou fogo rapidíssimo. Então tem esse outro condomínio lá também que tinha essas historinhas de terror que eram maravilhosas. A gente adorava. A gente passava na frente assim, ó. Eita, que outra pessoa. Quanta gente morreu aí dentro? Será que tem rato? Você chegou a morar nesse condomínio? Não, mas visitava porque era muito perto. Era tipo assim, os melhores amigos de escola moravam nesse condomínio. Então era... todo final de semana, passava na frente da casa mal assombrada. Eu quero gente de Niterói me contando a história desse lugar aí, por favor. Nesse bairro também tem um outro casarão que vai virar um centro cultural de Niterói. Só um disclaimer aqui pra quem é de Niterói e não sabe. Tem uma casa mal assombrada também no meu condomínio, isso aqui, que era abandonada, gigante. No condomínio não, na frente do meu condomínio. E essa casa vai virar um centro cultural. E ela é muito, como que ela chama hoje? muito velha. Não, inaugurou ainda não inaugurou. É um planejamento que a prefeitura tá fazendo, etc. Gente, então, Niterói vem aí. Niterói tem camadas de terror, né? Camadas. Então, o Fabão, grande amigo meu, mora em Niterói. Um beijo, Fabão. Fabão vai saber todos esses lugares que eu tô citando, inclusive. Eu vou colocar ele... Mas será? Porque ele mudou pra Niterói faz 1 ano e pouco. Ele vai conhecer, tenho certeza. Conhecer? Vai. Eu vou colocar ele como num plantão, então, pra ele investigar. E trazer os casos bizarros de Niterói pra gente. Niterói tem alguns. Amei, gente. Vamos pro próximo aqui. Bora. Slenderman Caissara. Let's go.
Olá, Mabê e Paulo. Me chamo Renata e sempre tive um cagaço em relação ao sobrenatural. Mas de uns tempos pra cá, me tornei a famosa cética curiosa. Quem nunca? Quem nunca? É um clássico. Esse caso aconteceu uns anos atrás. Eu, minha namorada e mais 4 amigas e o namorado de uma delas, o único boy do rolê, em total 7 pessoas, fomos fazer um rolê jovial. Gostei do jovial, rolê jovial. E era o seguinte, ir para uma casa... Eita, já fiz muito isso. Ir para uma casa no litoral, curtir o final de semana. Realmente, eu com muita coisa de jovem, saudade de vivenciar isso. A tia de uma das meninas era dona dessa tal casa em Itanhaém, litoral de Itanhaém. Itanhaém e... Não, é Itanhaém. Gente, repetindo esse nome pela milionésima vez, pois sou do Rio. A gente fala muito nhen, nhen, on. A gente aumenta as sílabas. Itanhaém. Errei, caralho! Ó, Itanhaém. Esse lugar que ela falou, no litoral de São Paulo, que estava quase abandonada. Tinha um porão bem velho, com um terreno cheio de entulho e a casa lá no fundo toda castigada. Eita. Ah, aquela coisa boa, Prontíssima, né? Pra passar um final de semana. Filme de terror começa assim. Vamos assim, concordar? exato. Jovens vão pra uma casa que não era pra estar indo. Itanhaém é uma cidade famosa aqui do litoral de São Paulo. E eu fico pensando assim... você tem espírito, mas você tem o mar, né? Então, assim, uma coisa... Um equilíbrio. Um equilíbrio, né? Só ficamos sabendo disso quando chegamos no local. E além de tudo... um clássico. Não saber pra onde tá indo. Não, um clássico. E além de tudo, era no meio do mato. Uma rua que não tinha sinal de vida ou celular. Pra chegar até a praia, só dava para ir de carro. Então já não tinha tanto mar assim, né? Era uma casa perto da praia, mas não tanto. Precisava de um carrinho, né? Tava longe. Ou seja, né, gente? Um lugar que não tem sinal. Uma casa que tá capengando pros lados. Eu não sei se eu ia olhar e ia falar... Tá bom, tô indo embora. Beijo. Embora todos os empecilhos, curtimos a praia no sábado e no domingo o boy, o único que tinha carro, de uma das meninas precisou ir embora mais cedo. Mas tudo bem. O irmão de uma iria buscar a gente mais tarde, então decidimos ficar mais. Por quê? Okay. Gente, agora a minha pergunta é por quê? Por que vocês decidiram ficar mais? Aproveita a carona. A carona tá partindo, ela tá do seu lado, vai junto, você está querendo. Vai, gato. Só que na hora do tal irmão vir buscar a gente, vai azedar, hein? Ele nunca chegava. Começou a bater um desespero, pois já estava escurecendo e eram 4 mulheres sozinhas nessa casa no meio do nada. Pesou, né? Pesou. Vou até fazer uma voz um pouco mais grave aqui pra audiência. Não tinha luz nos postes da rua, somente a luz da casa. 2 das meninas decidiram ir na rua procurar sinal de celular para ver se separou o grupo. Não pode. Nossa, gente, uma sucessão de erros. Sucessão de erros. Assim que as pessoas morrem nos filmes. Você nunca assistiu filme de terror, né, amiga? Tô sabendo. Foram procurar sinal de celular para ver se o tal do irmão estava chegando. E eu, senhora que sou, falei que ia esperar na casa, pois estavam uns 40 graus esse dia e não queria andar, não. Aproveitei para dar um bom cochilo. Tira uma dormidinha na casa caída, né? Outro erro. Dormidinha na casa caída, com um cara que não tá voltando, com um grupo separado. E agora fica mais tenso. Ela foi tirar esse cochilo e ela foi acordada com as meninas chegando, gritando, desesperadas, pedindo para fechar a casa toda. Todas as janelas, todas as portas. Puta que o pariu. Fechamos tudo. Apagamos as luzes e eles disseram para não falar nada e ficar em silêncio. Caralho! E olha, não passa nem um alfinete nesse cu. Assim o fizemos. Ficamos abaixadas e suando muito. Suando isso mesmo. E suando muito com tudo fechado e abafado. Imagina o calor que tava fazendo dentro da casa, né? Nossa, forno. Tudo fechado, o forno. Eu lembro que escorria suor das pálpebras no meu olho, de tão quente que ficou. Eita, dramatizou. Ardia o olho da gatinha, tu não conseguia enxergar. Ficamos todas abaixadas, perto da janela, onde dava visão para o portão. Tá, mas por quê? Eu quero entender por quê, pelo amor de Deus. Tentando ver o que estava acontecendo pelo único buraquinho que tinha na janela de madeira, toda a comida de cupim.
Tô no lugar certo, né? Lembro que dava pra ouvir os nossos corações batendo acelerado. Eita, a respiração ofegante. Ficamos mais ou menos uns 10 minutos e mesmo sem entender, eu lembro que a sensação de desespero me consumia por inteiro. Eu imagino, eu ia ficar desesperado. Eu ia querer morrer. Depois de passar um tempo e nada acontecer, elas contaram que enquanto estavam procurando o sinal para o celular lá fora, viram um homem de terno preto e chapéu na cabeça no meio do mato ao longe. Eita, era um corpo Agora, um homem com um terno, no calor de 40 graus, eu caía morto. E eu falava assim, eita, se esse aí não tá sentindo calor, sinal de que ele não tá nesse plano, né? Tá vivo, não tá... Acho que ele não tá sentindo Tá em calorzinho outro que eu tô lugarzinho. sentindo. Estava com um objeto na mão. Elas não souberam dizer se era um facão ou um pedaço de madeira. E que quando ele as viu, começou a caminhar em direção delas, num ritmo mais acelerado. Eita, aí nessas horas tu corre, sebo nas canelas. Também falaram que não sabe se foi a distância ou o mormaço no meio de tanto calor e mato alto, mas não conseguiam ver o rosto dele. Ou se ao menos ele tinha um rosto. Pesou o clima. E foi assim que elas correram até a casa e chegaram pedindo para fechar tudo, porque acreditavam que o homem de terno seguiria elas até lá. Um tempo depois, o tal irmão apareceu para nos levar embora e nunca me senti tão aliviado. Eu imagino, Bé, o peso que deve ter saído assim. Foi na hora. Consigo sentir o mesmo medo e desespero que eu estava só de lembrar desse caso. E até hoje não sabemos o que era aquele homem e o que ele queria. E pior, por que diabos ele estava de terno... Exatamente o que eu estava falando. De terno com 40 graus no meio do mato. Se era vivo ou não, nunca saberemos. Te adoro, Mabê. Obrigada por sempre me fazer companhia desde modo. Sou fã de carteirinha. Beijos. Meu Deus, gata. Gata, suas amigas fizeram certo em sair correndo, tá? Exatamente. E você... Renata, um papinho rápido. No filme de terror, você não durava nem 5 minutos, Renata. Você foi dormir, suas amigas foram procurar, você foi dormir. Entendeu? No filme de terror, te contar que você... Nossa, mas você não durava 1 minuto. A segunda vítima... A segunda vítima, se pá, seria você, entendeu? É. A primeira, a segunda... Talvez a terceira, porque essas duas aí que foram pro mato, elas iam rodar antes. É porque elas iam ter que voltar na narrativa agora. Filme de terror, né? Na narrativa, uma delas pode até morrer, mas a outra tinha que chegar na casa de volta. Gritando. Pra o quê? Botar todo medo com todo mundo. Então, talvez primeira a Renata não fosse, mas segunda... Renata. Renata, não ia dar pra você, não. Entendeu? Não ia dar, não. Toma cuidado. Não tem jeito, não tem jeito. Mas adorei o título, Slenderman Caissara. Achei incrível. Perfeito. Tava com o facão cortando mato e as meninas com medo. Ai, gente, lembrando que os títulos não são mais feitos por mim, hein? É pelo roteirista, o Thiago. Então, parabéns. Arrasou no nome. Próximo caos, recebi um upgrade alienígena. Vamos lá. Não é todo mundo que pode falar isso. Exato, achei chique até. Não sei porquê, mas achei. Achei chique também. Oi, Mabê e Paulo, tudo bem? Espero que sim. Você tá bem. Hello, tudo tranquilo. Então tá bom. Tô de boa, tô curtindo contar historinhas de terror pra vocês. Espero que vocês também estejam gostando nessa noite. Eu amo dessa noite, porque não importa a hora que você esteja ouvindo, é uma noite. Tem que ser uma noite. É sempre 3 da manhã, gente. Exato. É o horário que vocês têm que ouvir, né? É o horário que sai. Esse horário é muito importante. Venho compartilhar meu depoimento sobre uma das experiências mais impactantes e misteriosas da minha vida. Let's go. Peço que me mantenha anônima, pois ainda não tive coragem de falar sobre essa experiência abertamente. Está anônima, gata, não falei teu nome. Na segunda metade de 2018, tive uma experiência de contato alienígena. E as únicas pessoas que sabem é meu namorado da época, agora ex, e meu marido, com quem sou casada atualmente. Na época, eu morava em Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Achei chique. Eu alugava uma pequena kitnet onde morava sozinha, e pela primeira vez na vida eu tinha o meu cantinho. Minha vida era relativamente normal, ia trabalhar, tinha hobbies, fazia minhas coisas de casa, e esse dia era só mais um deles. Em uma noite aparentemente normal, caí no sono logo depois de terminar de jantar. Era o final do verão aqui nos Estados Unidos,
E nesses meses, o sol nasce perto das 5 da manhã. Ai, é só um parênteses, eu tô amando essa história porque ela tá me recordando da época que eu assistia documentários do Discovery Channel, sabe? Falando sobre casos de terror, histórias sobrenaturais. Sempre acontecia em algum estado chique, tipo Oregon, sabe? Em algum lugar assim, Atlanta, sabe? Mexico City, sabe? Uns negócios desses, então eu tô adorando. Tá voltando minha infância. E a contextualização é perfeita. É perfeita, no final do verão americano. Nossa, muito isso. Nessa noite acordei numa penumbra, não estava completamente escuro, então vou assumir que devia ser entre 4 e 5 da manhã do dia seguinte. Do dia que você acordou, né, gata? Porque você já tava lá. Acordei e vi 3 criaturas ao pé da minha cama. Puta que E uma pariu. presença humanoide à minha esquerda. As 3 criaturas eram verde acinzentadas, de menos de 1,5 metro, quase da altura de crianças. A outra presença era escura e muito alta, quase batendo no teto do meu pequeno apartamento. Não consegui vê-las direito, pois na minha visão tinham vários números passando na frente dos meus olhos. Eita. Quase como se eu estivesse lendo um código que corria da esquerda para a direita de dentro da minha cabeça. Eita, Logo Matrix. depois, bem Matrix, eu Matrix. achei também. A própria Neo. Logo depois, caí de volta no sono, apesar de estar consciente e ter acordado completamente com o susto daquele momento. Difícil de explicar, mas 3 dias depois eu estava conversando com meu namorado no telefone e contei sobre essa experiência estranha. Na época, ele morava numa outra cidade e a gente se falava todos os dias no telefone. Mas só tive coragem de contar o que aconteceu pra ele 3 dias depois do ocorrido. Ele ficou, obviamente, chocado e disse que tinha passado por uma experiência parecida no passado. Depois de conversar sobre meu pânico e como essa experiência parecia ter sido de outro mundo, ele respirou fundo e disse: "You were upgraded by aliens." Ou seja, você recebeu um upgrade de alienígenas. Meu Deus. Eu perguntei o que ele quis dizer sobre isso. E ele disse que é um tipo de upgrade que nos permite ter acesso a novas capacidades cerebrais, físicas e mentais. Até hoje, não sei se virei super-humano ou não. Mas A outra já querendo ser o X-Men. A outra já tá achando que é o Homem-Aranha, que foi picado pela aranhazinha. Mas às vezes me pego sabendo as respostas das perguntas antes de recebê-las, ou sei o que as pessoas estão pensando ou precisando sem elas precisarem me contar. Obrigada por ter criado seu podcast. Me sinto menos sozinha nesse mundo de bizarrice que achava que isso acontecia comigo. Beijo. Você descobriu, inclusive, que a gente não tá nem sozinha no mundo, né? No mundo Terra aqui, talvez não sejamos os únicos. Nossa, mas... Amei. Eu falei, Matrix. Deu falha na Matrix. Foram visitar ela. Falaram assim, tem um bug na cabeça dessa menina aqui. Vamos poder corrigir e fazer um upgrade. Eu acredito 100%. Estados Unidos e Minas Gerais, acredito 100%. Saiu Minas essa Gerais. semana que Pará bateu aí bateu Minas Gerais no caso de alienígenas. E eu fiquei puta com esse post, porque eu achei, eu como mineira, eu achei que foi uma afronta a Minas Gerais. E mais do que isso, eu acho que estão forçando uma briga entre divas. Entre divas, sabe? né? Uma rivalidade entre mulheres, que a gente não acha saudável. Então, assim, Tanto não quero lugar pra que Pará... Tanto lugar, assim, eu não quero que Pará e Minas Gerais tenham essa treta, não. Não, também acho que não tem que ter, não, amiga. Eu acho que os 2 estados podem ser passíveis de receber alienígenas, sim. Uhum. Então eu vim aqui realmente Tem ET pra todos, né, gente? Tem É o direito de todos terem um ETzinho. No meu governo, todo mundo terá direito a um ET. Uma abdução, um upgrade, alguma coisa assim, sabe? Exatamente. Acho Porque justo. às vezes a gente não tá no nosso melhor sistema, né? Exato. Aí Tipo assim, se o computador mudar um pouquinho. faz upgrade sempre, por que a gente continua a mesma coisa? Seu telefone toda hora tá passando por uma atualização pra resolver um bug ou outro. A gente também precisa de vez em quando, já que somos o quê? Simulação. E você acha que você aí é a melhor versão que você tem? Você acha que você é a melhor versão que você tem sua? Não é, gata. Eu amo. Inclusive, eu amo esse caso. Me fez lembrar muito dessa questão da teoria sobre a gente ser simulação, sermos simulações e nunca saberemos disso. Acho incrível. Acho maravilhoso. Falei o que eu faria. Eu vou quebrar minha cabeça. É o que eu faria com os humanos. Preocupado de ser, sabe? Óbvio que não. E eu, hein? A gente brinca com The Sims. Você acha que não iam brigar com a gente também? Ah, tá de bobeira. É óbvio. Tá de bobeira. Que brincam com a gente. Os alienígenas vieram só atualizar a gatinha porque eles têm que fazer isso de tempos em tempos com a gente, entendeu? Quem construiu as pirâmides? Quem? Né? ETs, né? Entendeu? Os alienígenas. Não, Aliens. Eu acho. Do nada. As cabeças da Ilha de Páscoa? Aliens. Eu falei que eu assistia... Os reptilianos? Aliens. Exato. Ah, gente, muito tempo assistindo Discovery Channel. Eu sei de tudo já. Tá de bobeira. Para de graça. Vamos pro nosso próximo caso? Bora. Um dia normal na escolinha. Será que é normal? Você mandou pra gente? Já não sei se é. Já sabe que não é normal, né?
Olá, Mabê e Paulo. Sou a Nelcy de Curitiba e amo muito o podcast. Hello, Nelcy. Vou começar relembrando que outro caso meu já foi... Olha, famosa. Já foi contado pela Jairme aqui. O caso chamado de Pedrinho Quer Se Comunicar. Você lembra desse caso? Eu lembro desse caso. Era uma criança... Na verdade, era uma pessoa... uma criança que falava que o Pedrinho queria se comunicar. Eita! Babado. É sempre criança. Eu falei, sempre criança. Eu acho que eu não tô doida, mas se não for isso... Se não me engano, é o primeiro episódio desse... Mas é um episódio com a Jaime, é fácil de encontrar. E vale muito a pena ouvir, gente. A Jaime Arrependida do Twitter. Sim. É muito engraçado esse episódio, então vale a pena ouvir. Desde que enviei esse relato, outras coisas bizarras aconteceram na escola em que trabalho. Let's go. Ai, ela trabalha em escola. Eita, criança, o heresinho é sempre propenso a ver coisas, gente. É a portinha, né? Faz parte, tá ali, né? O portalzinho. Minha turma tem entre 3 e 4 anos e minha sala é bem espaçosa. Numa manhã, eu estava no fundo da sala montando um painel com as atividades das crianças, de costas para a porta. Enquanto isso, meus alunos estavam nas mesas brincando, conversando e etc. Uma das minhas aluninhas estava parada na porta, cantando e falando onomatopeias normais de crianças pequenas. Padrão, né? Não me lembro o que ela estava cantando. Não era uma canção que existia. Era apenas um aleatório. Quando ouvi uma voz bizarra e claramente não infantil, meio que completando a frase dela com um tá. É até difícil explicar aquela voz. Vamos reproduzir, vai. Você faz o primeiro e eu sou a voz... A voz bizarra. A voz bizarra. Eu sou a criancinha. Tá. Eita. Não, vai ser mais, vou fazer mais creep, vai. Mais creep, pra dar um susto da galera. Tá. Eita. Gente, Puxado. É até difícil explicar aquela voz porque ela não se parece com nada que eu já tinha ouvido. Ela era rouca, quase cultural, tal qual vozes de demônios. Falar assim. Ela era rouca, quase cultural, tal qual as vozes de demônios. Tem que puxar uma rouquidão. Vemos nos filmes. Exatamente, voz de demônio é assim, ó. Eu não lembrava que eu fazia. Nada. Entendeu? Eu quero a sua alma. Cara, as pessoas vão ficar muito desesperadas com isso. Eu não lembrava que eu sabia fazer voz de demônio. Então, tem que fazer, amiga. Eu fiz uma vez, minha amiga chorou, começou a gritar. Olha, ela se virou imediatamente assustada. Eu me virei imediatamente assustada, mas me pareceu que nenhuma criança tinha ouvido aquilo. Nem mesmo aquela com quem o espírito havia, aspas, conversado. Por ser uma escola em período integral, as crianças dormem depois do almoço para que nós, professoras, possamos almoçar. Nesse mesmo dia... Eita, acontece mais coisa ainda, meu Deus. Nesse mesmo dia, enquanto tentava fazer essa mesma aluninha dormir, em certo momento, ela se levantou e ficou olhando com uma carinha curiosa para algo que parecia estar atrás de mim. Eu fiquei toda arrepiada agora. Eu não me atrevi a olhar para trás, certíssima. Apenas coloquei ela deitada de novo para tentar fazê-la dormir. Spoiler, não consegui. Por que será, né? Outras coisas estranhas aconteceram especificamente na minha sala. Como um aluno dizendo que havia um estranho lá dentro, ao lado da cortina. Inclusive apontando para o lugar, mas não havia nada. Ou perguntando, quem é você? E em seguida dando risadas pra ninguém. Eita caceta! Ah, que falei, criança é difícil. Criança é um bagulho bizarro. Outras professoras também presenciaram coisas estranhas em suas respectivas salas, como vultos do tamanho de crianças pequenas ou de adultos. Ouviram vozes raivosas gritando com elas ou com as crianças. A cozinheira vê pessoas... Gente, em todo lugar tem que benzer a escola. Vamos combinar? Chamar um padre. A gente é reunião de pais. Da cozinheira, entendeu? Reunião de pais vai ser assim. Qual padre nós vamos chamar para benzer a escolinha? Por favor. A cozinheira vê pessoas caminhando pela escola, só que não são pessoas de verdade. E algumas crianças já apontaram para o nada, chamando Mama ou Tião.
Por enquanto, duas coisas na vida, gente, pra comentar pra vocês. Criança e bicho. Criança e bicho, se tá fazendo alguma coisa olhando pra lugar esquisito, se tá reagindo pra lugar que não tem nada, fica cabreiro. Eu não confio. Se eu não tô vendo, mas a criancinha e o animalzinho tá vendo, eu confio neles, tá? Eu confio neles. Por enquanto, essas foram as coisas bizarras que rolaram nesse primeiro semestre. No final desse semestre vai ter mais casos pra ela contar pra nós, hein? Exato, e é isso que ela traz agora. Olha, no primeiro semestre, do ano, nessa escola do barulho. Daqui a 6 meses, viu? Premonição, eu não tinha lido isso, tá, gente? Daqui a 6 meses, volto aqui e se tiverem ocorrido outras estripulias, adorei, estripulinhas de Pedrinho e companhia, ela vai contar pra vocês, tá? PS, mal posso esperar pelo episódio especial de escolas assombradas. Olha, inclusive eu trouxe um tema de escola assombrada quando falei do condomínio. Verdade, né? Beijos, Mabê, obrigada por embalar meu caminho até o trampo todas as segundas e quartas. Arrasou. Gente, bom caminho para o trabalho, hein? Que surto. Gente. Não, criança e bicho. É um portalzinho, né? O bichinho também é um portalzinho, não dá. O bichinho tá olhando pra parede, é vulto, é espírito. Deixa ele ver. Deixa ele olhar. Ver. Fala assim. Melhor ele do que você. Fala assim, tá vendo alguém? Beleza. Já espanta. Gente, foram esses os casos. Você gostou? Eu amei, amiga. Eu amei. Legal. Eu amo. Inclusive, eu gosto muito de gravar, segurar sua mão. Sabe que você segura a mão no filme? Tá, não tá embalsamado, eu prometo. Não tá embalsamado. Apesar que eu adoraria. Que ela... não tem uma vontade de viver umas coisas assim? Uma aspira dessa, assim? Sabe? Acho que tem. Porque aquela eu achei meio segura do filme. Meio segura. Tu para. Você que viu o filme, tá escutando ela falar esse tipo de coisa, você sabe que ela tá tendo a pachorra de falar um negócio que não é verdade. Tem nada seguro ali. A cara de pau. Mas eu tenho interesse de vivenciar alguns rolês assim, presencial, mas sair inteiro, bem. Mas eu acho que é uma situação... Se a vida trouxe. Eu não vou procurar, entendeu? É só essa questão. Eu não vou atrás, E não vou atrás da minha casa, gente. Eu moro sozinha, eu não preciso disso. Não precisa, coisa creepy desse nível, não. Vamos coisa na rua tudo bem. Isso, encontrou, dá um oizinho, fala assim, adoro o seu trabalho. Beleza, de repente, tranquilo. Alguém olha, nossa, por que você tá conversando? Oi? Pede uma foto e tira a selfie, não tem ninguém na selfie, você fala assim, aí... Alguma coisa deu errado aqui. Eu acho que, inclusive, esse foi o primeiro podcast de terror que eu participei, apesar de gostar muito. Já falei de filme e tudo mais. Vamos fazer mais collabs. Então, é o primeiro podcast só de terror para ler casos, porque, de fato, antigamente, né, só escutava casos. Então, foi um prazer estar aqui, meu amor. Muito obrigado pelo convite. Amo. E conta pra mim, como é que as pessoas podem fazer pra te encontrar? As pessoas podem me encontrar no meu Instagram, principalmente, nas redes sociais, todas elas eu tô como Paulo R. Correia. Só aí também tô no podcast, aí Gay Podcast, junto com o Dantinhas, editor. Um beijo, seu lindo. Junto com o Dantinhas e o Thiago Teodoro. Também tem o Pop Doc, que é um podcast sobre música, junto com o Alexandre Levi e o Alexandre Santana. E estamos fazendo aí o Papel Pop News também, que estamos trazendo notícias de cultura pop pra vocês aí de segunda a sexta-feira, lá no YouTube do Papel Pop, ao vivaço. Então é por esses lugares que você consegue me encontrar. Bastante lugar, gente. Dá pra escolher. Não necessariamente falo de terror, mas falo de cultura pop e entretenimento. Mas pode colar lá, de vez em quando a gente faz uma gracinha. Outubro tá chegando. Tô querendo nutrir essa ideia de talvez no jornal a gente ter algumas coisas especiais assim de terror pra dar sustinho na galera. Let's go. Perfeito, gente. Obrigada pelo episódio. Até o próximo. Até o próximo, meus amores. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.